Tiago 2 e o capítulo correlativo é capítulo 6, ou grau 6. Silêncio. O capítulo foi subdividido erroneamente, porque o primeiro ensino de Jesus continua. Quantas vezes eu já vaticinei, já preconizei insistentemente sobre isso. Os capítulos 5, 6 e 7 tratam-se do primeiro ensino de Jesus. Escreva aí, capítulos 5, 6, 7 de Tiago. É a mesma coisa, o mesmo assunto, é uma continuidade. Essa subdivisão de capítulos que eu já ensinei vocês lá atrás, em graus anteriores, ela é maléfica. Muito mais que benéfica. Se a Escritura pelo menos, não estou nem falando dos acréscimos, da adulteração de sinônimos, mas pelo menos a Escritura não tivesse a subdivisão de capítulos e versículos. Sabe o primeiro sintoma de um alienado do sistema? De uma pessoa aivada de religião? Inércia. Conforto. Manda o link para mim. Põe na minha mão. Me carrega no colo. Abre um ponto aqui dentro de casa. Vem aqui em casa, Akel. Eu acabei de falar. Enche a tua sandália de pó. Vai criar pó na tua sandália. Isso não é reino. Isso não é atitude de filho de Abel. Isso é filho de Caim. Que é tudo na mão. Inércia. Eu quero caixinha de promessa. Capítulos e versículos na minha mão. Olha o estrago que isso fez na mão desses religiosos. Essa subdivisão de capítulos, sendo que 5, 6 e 7 é um compêndio só. É a narrativa da história do primeiro ensino de Jesus Cristo. Isso é para ficar na história. O primeiro ensino dele, com 29 anos de idade. Era para dar o valor merecido que eu estou dando. Não notas de rodapé. Como é que se divide uma mensagem em 3? Aí o que é que causa? Causa isso. Então nós vamos para os últimos 2. Jesus diz assim, na continuidade: vocês acham que fazendo caridade publicamente, com a intenção de serem vistos como religiosos da verdadeira fé, obedientes à palavra, como diz o clichê crentez, estão, na verdade, estão pensando, melhor dizendo, que estão diante do vosso Pai, mas não. Eles achavam que por praticar a caridade estavam diante do Pai. Somos salvos. Cumprimos a Escritura, ajudamos as pessoas, mas não. Mas não. Aí Jesus diz, qual é a temática do primeiro sermão de Jesus? Qual é? Delta, intenções, motivações e desejos. Desejo é a oração, tudo que eu tenho falado. Ele diz, se a intenção de vocês é ser visto, lembrado, isto não é contabilizado diante do Criador. Olha o que ele está dizendo. Todos os crentes hipócritas nas igrejas. O que é igreja? Agrupamento de pessoas em torno de uma fé. Sinagoga. Evolua. E nas evangelizações, suas liturgias, fazem isso nas ruas.
Sabe o que Jesus está falando aqui? Eles fazem questão de serem vistos tanto dentro das sinagogas, igrejas, como fora, na rua. Já existia evangelização. Já existia um ide por todo mundo entre eles e fazei prosélitos. Vocês não lembram de Mateus 23? Nós vamos chegar lá. Por quererem ser mais santos que os outros, vos digo, já receberam seu paraíso. Aquilo que é traduzido na tua Bíblia para galardão, que ninguém sabe o que é. É impressionante. 99% de todos os cristãos acham que galardão é algo que não é tão importante. Importante é a minha salvação. Quase nenhum deles sabem o que vocês sabem se estudaram os graus anteriores, que galardão é a matemática de Deus para ter ou não salvação. Fé sem obras é... Se você realmente quer que isto esteja diante do Criador para a salvação da sua alma, então que sua intenção, motivação seja de realmente ajudar o que precisa. A pergunta é: você realmente quer ajudar aquelas pessoas? Você está preocupado com a vida delas? Quando você dá um alimento para elas, você se preocupa com elas? Ou você faz isso para ser recompensado, para ser santificado, para se sentir melhor? Estou cumprindo a palavra e salvando a minha alma. Com que intenção você faz a ajuda aos pobres? Embora o galardão necessite-se como pagamento para a salvação, embora seja assim, Deus não contabiliza se a tua intenção é salvar a si mesmo. Escreva aí: se a tua intenção é salvar a si mesmo e não o altruísmo, Deus não contabiliza. É isso que ele está ensinando. Aí chega um monte de gente por aí dizendo, quando a gente publica lá, né, Rodrigo? Teus trabalhos sociais no Rio de Janeiro, o que uma mão faz, a outra não deve. Eles não entendem. Como podem cristãos que não conhecem as palavras do seu mestre? O budista conhece a palavra de Buda. O islâmico muçulmano conhece as palavras de Maomé e o cristão não conhece as palavras de Jesus. Que vergonha. Que vergonha. E ainda usam a sua interpretação errada, que eles papagaiam conforme aprenderam errado, para condenar os outros. O que é ainda mais grave, ainda usam a lei no espírito dos fariseus para vir em nossas páginas ou nas nossas vidas, a fim de julgar-nos. Vocês aprenderam errado também sobre oração. Quem está falando é Jesus, não sou eu. Costumam orar nos vossos cultos e missas em pé nas igrejas, a fim de serem ouvidos. Engraçado é, ou desgraçado, porque eu não acho que isso tenha graça. Na CCB, por exemplo, alguém aí já foi da CCB ou é? Tem que orar de pé. Não pode orar de outra forma, é só de pé. Ou é de joelho? Me diz aí. Cadê um CCBista aí para dizer para mim se é só de joelho ou só de pé?
Por que que eles fazem isso, essa proibição lá na CCB? Porque 4 milhões de cristãos que nunca entenderam a Bíblia. Só de joelho, né? Ó, olha aqui, ó. Andam assim, ó. São um dos mais radicais. Pessoas do bem. Deus verá sua doxia do bem. Mas não entendem o próprio mestre. Condenam os outros porque evangelizam nas ruas, mas evangelizam proselitismo no templo. Condenam os outros porque oram de pé, mas aí de joelho. Tá ali o Davi, Edmur, de joelhos. E sabe por quê? Má interpretação desse texto. Terrível, não é? Só de joelho lá na CCB, não é assim? Que triste. Mas tem mais do que isso. Quem conhece o pessoal aí dos desigrejados? Não nós. Quem conhece os desigrejados? Tem um pessoal aí muito grande que eles saíram do sistema, mas o sistema não saiu deles. E o interessante é que eles dizem que isso acontece em nós. Que eles dizem que não pode orar em público. Vocês já viram algum desigrejado por aí? Eu me lembro de algumas vezes que eu orei aqui ao vivo. Não sendo desejo, mas verbalizando, vociferando. Lá aparece sempre alguém. Já aparece sempre alguém me corrigindo. O espírito religioso das casas dos fariseus está dentro dele. Ele não vê. É uma prisão mental. E diz que está livre. Usando Jesus para condenar seu fráter. Ah lá, Cida dizendo, joelho na CCB. Tá, agora eu vou deixar a CCB para lá. Eu só estou dizendo que 4 milhões de pessoas na CCB não entendem. Mas não é 4 milhões, é 2 bilhões de cristãos que não entendem o próprio mestre. Eu estou dizendo agora de milhões de desigrejados que dizem que tem que orar só no oculto, não pode orar em público, porque está na Bíblia. Até quando isso, hein? Até quando isso? Não tem porte de arma. Aí Jesus dizia, a fim de serem ouvidos pelos homens. Se vocês querem que isso seja contável diante do Criador, então falem com o vosso Criador com o coração sincero. Entre ele e vocês. E não da boca para fora. Tá entendendo? Agora me diga, como é que eu vou culpar a CCB? Como é que eu vou culpar o Rubens Sodré ou todos os desigrejados que dizem que não pode orar de pé ou que dizem que não pode orar em público ou que não pode mostrar a caridade? Como é que eu vou culpar eles? Se a Bíblia que eles têm nas mãos está dividida em capítulo e versículo, adulterada em sinônimos, cheia de acréscimos, e não está como eu estou lendo aqui para vocês, com os originais, os sinônimos cristalinos, purificados. Quando é que eles vão entender que o que ele disse não é lá no quarto? Quando é que você vai entender que não é em monte, em templo, e também não é no quarto? Não é no monte, não é no templo, não é no quarto, e também não é no teu computador e no teu mundo virtual. Quando é que vão entender o que Jesus realmente está dizendo? Eu vou dizer de novo. Falem com o Criador. Se vocês querem falar, além
de desejar no coração? Então falem com o coração sincero, porque ele lê desejos e motivações. E o original diz, entre ele e vocês, e não para ritualizar um quarto, e não da boca para fora. O grande problema aqui é o fenômeno Isaías. Vocês lembram do fenômeno Isaías? Só de lábios. O religioso, o tolo, é previsível. Ele vê o exterior. Jesus está ensinando em seu primeiro sermão, ensino que ele vê o quê? O interior. Tudo que esse livro aqui ensina, e já naqueles dias a lei, o livro deles ensinava, era ver o exterior. Até hoje é assim. Vocês aprenderam tudo errado, ele está dizendo. Oram e rezam várias vezes. E fazem isso por horas. Olha o que ele está dizendo. Você pode lembrar agora de Deus e Amor e tantas outras denominações que acham que por muito falarem serão ouvidos. Os católicos mais fanáticos, fundamentalistas, que rezam. Oram e rezam várias vezes e fazem isso por horas, achando que por muito falarem serão ouvidos. Vocês precisam ser diferentes dos religiosos. Não aprenderam que o Criador já sabe de tudo, ele é onisciente. Escreva isso daí, escreva. O Criador já sabe tudo que desejam no coração antes de abrirem a boca. Quem lembra da trilogia, graus anteriores, oração é desejo? Quando é que alguém ensinou vocês que oração é desejo? Mas quem tem a mente de Cristo consegue compreender isso. Vai chegar nessa mesma descoberta do tesouro que eu cheguei e que eu apresentei para vocês o tesouro. Não fui jesuíta e peguei o tesouro e guardei para mim. Eu estou compartilhando com vocês anos de busca e de habilidades que o Senhor dá, porque Ele tem seus planos. Ele quer que vocês enxerguem. Se vocês querem orar, falar com o vosso Criador, sigam este modelo. Aqui, como já revelamos em graus anteriores, presta atenção. O Pai Nosso aramaico, isso já está na lista dos graus. Por isso que o aluno não pode chegar no fim, ele tem que seguir todos os passos. Aqui, como já revelei em graus anteriores, o Pai Nosso aramaico é diferente do grego e latim. Septuaginta e Vulgata Latina, encontrado em quase todas as Bíblias. Portanto, estejam cônscios dos dois, exatamente como Cristo quis dizer. O que é isso? Preste atenção aqui, isso aqui é tudo muito difícil de explicar. Eu preciso de silêncio. Preciso da sua atenção. Existem dois Pai Nossos. Oração, modelo. Escreva desejo, modelo. É o que Ele quer que a gente deseje como filosofia, como estilo de vida. Não um ritual. Se fosse para ser ritual, ele estava sendo paradoxal, contraditório com o que ele acabou de dizer. Se ele acabou de dizer que não é para ficar repetindo, que não é para ficar orando e falando horas, se sacrificando, ritualizando,
Como que ele ia ser contraditório e em seguida ensinar uma reza? Me diz. Então existe um modelo em aramaico que ele se perdeu. Mas o Vaticano sabe, os herméticos sabem, e eles possuem os originais dessa oração que está em Mateus 6, em aramaico. Então, para ninguém ter dúvida, eu vou ler nos originais pela primeira vez na história os 2 Pai Nossos, em aramaico e em grego ou latim. Muito bem? Os 2. Os 2 têm praticamente a mesma mensagem. Não importa. O aramaico é mais lindo, mas é a mesma mensagem. O Pai Nosso é, na verdade, um desejo, não um mantra, nem reza, mas um modelo de vida. Revelar. O Pai Nosso é um ensino para todos de como desejar. Imagine aquele povo todo que estava se sacrificando, repetindo palavras, orando por horas e achando que estavam no reino dos céus. Porque estavam cumprindo a Bíblia. E agora eles escutavam Jesus dizer para eles que tudo o que eles faziam estava errado e perdido, que Deus nunca aceitou. Mas que Deus lia o coração deles. E que se eles quisessem acertar e contabilizar diante do Pai, eles precisavam desejar desta forma. Escute. O Pai Nosso do original em aramaico. Fonte da manifestação do Criador dos cosmos duais. Faze tua luz brilhar dentro de nós. Olha, isso é um desejo, não é um pedido, não é um clamor, é um desejo, é mais do que isso. Vem da alma. Ajudando-nos a seguir nosso caminho com motivações apenas do bem. Que nosso ego fale mais baixo. Olha onde é que está o diabo aí. Que nosso ego fale mais baixo que tua voz. Que coisa mais linda. A voz que estabelece o reino Keter, o reino da unidade. Que nossos desejos e os teus sejam um só. Todos os dias ilumina-nos para termos alimentação material e espiritual. Que sejamos livres das culpas e nunca sejamos enganados. Pasmem, eruditos e eruditas. Olha o que o Pai Nosso em aramaico diz. Que nunca sejamos enganados pelo holograma. Não é isso que diz, mas é o sinônimo de ilusão das matérias, ilusão das vaidades, daquilo que é destruído com o tempo, daquilo que passa, daquilo que vai, e aparências do mundo material. Ele está com esse desejo modelo, destruindo o que eles aprenderam a vida toda na tradição, de ver as coisas exteriormente. Que nunca sejamos presos por nada, por ninguém. Que coisa mais linda. De tempo em tempo, tu renovas todas as coisas. Amém. Que é o quê? Princípio e fim. Agora vamos para o Pai Nosso das Bíblias gregas,
latinas com a purificação original. Gente, isso aqui não é reza, volto a ensinar. Isso aqui é modelo de vida. Senão seria contraditório a tudo que ele disse antes, por favor. Criador imaterial. Ué, Áquil, cadê o Pai Nosso? Este aqui é o Pai Nosso. Criador imaterial ou espiritual, teu nome é escolhido santo. Inicie o teu reino, que é o plano desde o começo de tudo. Os seus desejos sejam realizados no cosmos material e imaterial. Todos os dias temos pão material, revelare. O que você aprendeu como Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dai-nos, como se Deus fosse um pai provisor, que dá provisão, proteção, promoção, PPP, pai, 4 P's. Um pai, eu diria 5 P's, porque é um pai que protege, promove, um Deus que privilegia, protege, um pai que protege, promove, privilegia e dá provisão. E ainda tem um 6º P ainda, que é o pão. Pai nosso dá, ele não dá pão nosso. Ele nunca disse isso. Porque se fosse verdade o que está escrito na tua Bíblia, adulterada, com adulteração de sinônimos, ela está aqui traduzida, ela está aqui, mas ela está adulterada sutilmente em ensino. Se fosse verdade, então Deus não dá o pão para muitas crianças que morrem de fome. Se fosse verdade que Ele nos dá o pão de cada dia, então como você explicaria milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram e que morrem todo dia por conta da fome? O Pai Nosso está errado. Você aprendeu errado. Eles traduziram de um jeito para você achar que ele interfere. Privilegiando. Quando é que a Bíblia foi compilada? Vocês não lembram? Constantino, Teodósio, Jerônimo, século IV, século V. Eles precisavam dar um benefício para que as pessoas mudassem de religião. Para que alguém vai querer deixar da religião dos 72 deuses pagãos, do deus Júpiter, do deus Marte, que agiam na vida deles, que eles faziam sacrifício e Deus fazia alguma coisa para eles, para trocar por um Deus que morreu na cruz e ressuscitou, ou que é a segunda pessoa da Trindade, o primeiro é Jeová, que não protege ninguém. Quem está entendendo? Todos os dias, esse é o original, temos o pão material. Por quê? Porque o mundo é abundante, é rico em frutas, verduras. A terra produz, é só plantar. Mas nossas dívidas, aliás, escute, revelare. O que significa o pão nosso de cada dia? Se fosse para trazer à luz o sinônimo equivocado. O pão nosso de cada dia que ele está dizendo é o seguinte: revelare, revelare, revelare. Eu dei a terra, eu já criei a semente, eu já criei a força positiva da semente, eu já criei o trigo,
eu dei saúde e força física e te dei um corpo. E o que eu prometi a Adão como punição ao primeiro não será revogado até o fim. É da terra que ele veio e é da terra que ele tira o pão. Então qual é o pão de cada dia? É a terra. Ele já deu a terra. Se você plantar, dá. Vá lá plantar para ver. Ele já deu. A chuva, ele dá. As estações, ele está cumprindo. Todo ano tem 4 estações. Tem sol e lua, sobre bons e maus. Dia e noite. Quem é que ensina isso, hein? Esse é o Jesus que você nunca viu. Todos os dias temos pão material, mas nossas dívidas, outro erro, precisam ser perdoadas. Lembra dos meus vídeos Matemática de Deus? Ah, que mais óbvio, isso é coisa tua, coisa minha. Olha o que Jesus está dizendo, dívidas, perdonar significa pagar a dívida. Mas nossas dívidas precisam ser perdoadas. Se nós também perdoamos os que erram contra nós. Ele está ensinando a matemática de Deus como princípio supra-doxionário, doutrinário. Você quer ser perdoado por Deus, que é o que todo mundo quer, não é? Eu não sei se você entendeu, mas ele está ensinando um monte de coisa. Ele está dizendo, vocês se preocupam com a aparência para se perdoar. Não vale. Vocês vão no templo para se perdoar. Não vale. Vocês dão oferta para se perdoar. Não vale. Vocês querem cumprir a Bíblia para se perdoar. Não vale. Vocês vão aos sacerdotes para se perdoar. Não vale. Vocês dão os dízimos como ajuda aos necessitados e mostram para as pessoas que estão ajudando. Não vale. Vocês louvam, cantam, oram em voz alta, de pé, nas sinagogas e nas ruas. Não vale. Em outras palavras, tudo que vocês fazem não conta. Mas se vocês querem ser perdoados, se vocês querem ser perdoados, então perdoem as dívidas daqueles que erram contra vocês. Aí Jesus continua dizendo, precisamos vencer o nosso mal para ter direito ao teu reino. Essa é a oração, desejo modelo. Precisamos vencer. Você lembra do Pai Nosso em aramaico? Mais baixo seja a voz do ego, do nosso diabo. Lembre-se que um capítulo antes, 2, ele tinha vencido já o seu ego. Por que ele venceu o seu ego em 40 dias no deserto? Para poder ter o direito de cumprir as profecias e chegar diante deles e ensinar. O mestre primeiro tem que dar o exemplo. E é o que ele fez. Ele venceu a ele e aí disse para eles que a voz do seu ego seja mais baixa que a voz do Criador, em aramaico. E em latim e grego ele diz que a voz dele, do ego, do mal, seja vencida por você para ter direito ao reino. Poder, sabedoria, que é luz. O que é sabedoria? Lex, luz, dex, eternamente, princípio e fim. Quem lembra dos revelares de Bereshit? Quem lembra do grau Amém?
Evolui, Cida Galdino. Evolui, você me acompanha há muito tempo. Quantas vezes já disse que Jó é poesia? Não tem conversa entre dois lá em cima, não. É lição metafórica que representa a vida, o crivo. O mundo é assim, bem e mal. Vamos lá, gente. Agora na hora de pergunta, por favor. Envia vídeo com pergunta, ajuda aí. Isto é verdadeiro, ele diz no final. Isto é verdadeiro. O que é verdadeiro? Na verdade, que foi traduzido assim na tua Bíblia. Quando está escrito na verdade no início, é? Quem sabe? Escreve aí no chat. Mostra para as pessoas que vocês estudam aqui, ó. Que vocês estão evoluindo e não me envergonhem. Ah lá, isto aí, a Edjane, amém. Aí, ó, que bonito. Ó os eruditos aqui, ó, amém. É assim que ele termina. Ele não termina dizendo o amém que você conhece. Ele termina dizendo isto tudo que falei, esse modelo todo, esse desejo todo é verdadeiro. Amém. É o selo. Revelare. Por que estou ensinando este modelo de oração? Porque apenas se perdoardes as pessoas que erram contra vocês, terão perdão. Escute isso. Agora Jesus vai pegar o sistema, a liderança. Você percebe que o ensino dele todo é contra a tradição religiosa que eles aprenderam? Contra a Bíblia? Na verdade, entenda quando eu digo contra, ele está querendo dizer que tudo o que eles entendiam da lei, aqui ó, não era o que eles entendiam. Porque a lei só apontava para ele. Por que eu tenho ensinado isso? Abram seus ouvidos que agora vai ser lindo. Porque estou ensinando esse modelo. Os sacerdotes, pastores e padres ensinaram vocês que precisam jejuar. Então vocês ficam horas sem comer. E quanto mais se sacrificam, mais se sentem melhor. Mas vocês aprenderam tudo errado. O vosso Pai não aceita hipocrisia. Ele vê o coração. Vocês aprenderam que não é um erro enriquecer, desmaterializando é do Aquel ou é de Jesus Cristo. Vocês aprenderam que não é um erro. Os sacerdotes ensinaram vocês que juntar patrimônio e enriquecer é bom. Que prosperar na terra onde tudo é vaidade, onde tudo se consome, se destrói, onde tudo passa com o tempo, é bom. Eu vos ensino que deveis enriquecer nas coisas espirituais, metafísicas e materiais. Ouçam, se vocês são materialistas, se vocês creem num Deus da prosperidade e provisão, o vosso coração é da terra. Mas se ajuntam tesouros imateriais, não palpáveis, não tangíveis, então vosso coração é dos céus. O corpo de uma matéria é como uma lamparina, e os olhos é a porta de entrada do corpo, a vela, a luz.
Se os olhos são do bem... Aí o Áquil ensinou que os olhos são a porta de entrada e a boca da arte da árvore da vida e a saída, conforme diz a Cabala. Isso é tudo coisa do mal. Jesus está ensinando Cabala. A porta de entrada do corpo, se os olhos são do bem, todo o corpo desejará e agirá com o bem. Mas se os olhos são maus, o corpo é de trevas. Se você acha que já está pesado, Jesus endurece ainda mais o ensino. Se decidam, ou querem ser do bem ou do mal, ou vocês servem o Criador, ou ao dinheiro e à matéria. Todo dia vocês têm pão, porque o Criador fez tudo perfeito, com as aves, as flores e com vocês. O que eu disse há pouco? Ele deu a terra, ele fez a semente, tudo cresce, tudo dá fruto. Tem chuva, tem sol, tem lua, tem estações, tem inverno, tem primavera. É só plantar. Não tem nada que vem misticamente. Isto é mentira. Todo dia vocês têm pão, porque o Criador fez tudo perfeito. Todos os homens procuram crescer materialmente, mas eu vos ensino o contrário. Eu vos ensino hoje o contrário do que os sacerdotes da Bíblia ensinam. Primeiro vem o reino, escreva aí. Primeiro vem o reino e depois vem as coisas materiais. Então ele vai para o grande finale, Matiarro 7. Grande finale do primeiro ensino histórico de Jesus Cristo. Não julgai, ai. Gente, eu preparei até o capítulo 10, já são... Olha a hora. Como é que eu vou terminar isso? Eu vou demorar o ano inteiro. Mas tá bom, não tá? O importante é que vocês sintam que Jesus está aqui. Não é isso que diz a sinergia? Ele está falando diretamente, como nunca. Apenas quando, para ser superior a isso, só mesmo naqueles dias, ouvindo da própria boca dele. Ah, como eu queria estar lá. Mas estarei. Outro grande erro, escreva aí, outro grande erro dos Bíblias. Saem por aí condenando as pessoas, julgando as pessoas. Não julgueis para não ser julgado. Quantas vezes já falaram isso para vocês? Quantas vezes você já falou isso de forma ignóbil? Respira aí. Olha o que diz os originais e não o que está aí na tua Bíblia. Não julguem a salvação de ninguém. É a salvação que não é para julgar. Pois, se condenarem alguém pela Bíblia,
pela lei também serão condenados por ela. Sabe quem é que ele está julgando? Ele está julgando exatamente aqueles que usavam a Bíblia ou um livro sagrado, qualquer livro sagrado, para, em nome de uma divindade, condenar alguém ao inferno. Aí cria-se, naquela época não tinha inferno, mas tinha céu. A Igreja Católica criou o inferno e ficou muito melhor. A maldição e tantos outros medos. Não julguem a salvação de ninguém, pois se condenarem alguém pela lei, também serão condenados pela própria lei. Revelare. Sua primeira doutrina é o delta das intenções, motivações e desejos. Agora você pode entender o que ele quis dizer com não julgar? O que ele está dizendo? Ele está falando do delta-olho, da pituitária, da glândula pínea, ele está falando da aura áurea, ele está falando da consciência. Ninguém pode julgar motivação, desejo, intenção, pois a verdadeira intenção, além das aparências, só Deus consegue ler, ver. Ou alguém com habilidades que ele deu, como é o discernimento de consciências, mas ainda assim não verá nunca como o Criador vê e lê as intenções mais ocultas do coração do homem. Uma sociedade religiosa que só aprendeu a ver aparências, títulos. Veja aí, ó, o Robson Silva que está aí escrevendo. Note bem, antes de excluir o comentário dele, leia o comentário dele. Pessoas que veem títulos, capas, roupas, faces, fisionomias, maquiagens, texturas, aparências. Se tiver alguém com a Bíblia, é bom. Se tiver alguém com roupa, é bom. Se tiver alguém escrito no título Deus é amor, é lindo. Isso tudo é sintoma de pessoas com o espírito dos fariseus. O mesmo que matou os profetas, que matou Jesus, que matou os mártires. E que se pudesse mataria-nos e nos matará em breve. Uma sociedade que aprendeu a ver e julgar pela aparência, mas Jesus os revela outro caminho. Mostra para eles o engano do julgamento pelo exterior. É isso que ele está fazendo, pelo que parece bom. A tolice previsível de achar que branco é branco. Olha, se eu estou vendo esse símbolo aqui, então é do mal. Você nunca leu em 2 Coríntios 11 que ele vem como anjo de luz? Vocês acham que satanismo é um monte de gente vestido de preto? Satanismo é aquele que chega para você, como o Trump está chegando no mundo, agora na Itália, a extrema-direita conservadora, em nome de Jesus Cristo, lutando pela igreja, lutando pelos judeus, lutando pelo templo, lutando por Deus, lutando pela Torá, lutando pelo bem das almas. E vocês todos estão sendo enganados. Vocês religiosos costumam cuidar da vida dos outros. Escreva isso. É ou não é?
É impressionante o que tem de desigrejado que já quis cuidar da minha... E dizem que saíram do sistema, querem cuidar da vida dos outros. Esse é o espírito da casa dos fariseus dentro de você. Você nunca saiu de lá. Você está preso. Quando você realmente é livre, você não se importa mais com ninguém. E se você se importar com alguém, é para ajudar e não para condenar. Olha o que Jesus está dizendo, abre aspas. Vocês religiosos costumam cuidar da vida dos outros. Se preocupam com um grão de poeira quando tem uma pedra nos seus olhos. Vos ensino hoje princípios estabelecidos desde o Bereshit. O primeiro princípio: vão atrás dos seus desejos e os terão. Procurem a verdade e a encontrarão. Qualquer pessoa que fizer isso é um princípio, é uma lei do universo. O Criador já estabeleceu isso. A Bíblia que vocês tanto dizem obedecer diz para fazer ao próximo tudo o que vocês desejam para vocês. Ah, se todo cristão em 2000 anos tivesse sido educado a fazer para os outros o que ele quer para ele. Ah! Jesus está indo para o santo grau. Jesus está terminando o seu primeiro ensino histórico. Jesus está encerrando. E para o ódio da liderança religiosa e política que o assistia, ele diz: quem está preparado aí? Quem está preparado aí? Ensina o Paulo aí que examinar tudo e retendo o que é bom não é na Bíblia, não. Olha como as pessoas não entendem, é o mesmo Espírito. Ensina o Paulo, ele foi respeitoso no comentário. Paulo, aprenda, Paulo. Examinar e tudo não é para examinar disso aqui, não. Eu vou pegar só o que me interessa. O que Jesus falou que eu gosto, eu fico. O que o que eu falar que eu concordo, eu fico. Isso vai contra tudo que eu estou ensinando ontem e hoje. Isso vai contra tudo que Jesus está ensinando. Não é isso que Paulo quis dizer. Quando ele disse examinar e tudo, ele está falando das filosofias e culturas do mundo inteiro, para não ficar consultando só a Bíblia. Para o ódio de todos, se vocês estão preparados, então respirem. Ele diz, no final, esse chat traz cada fariseu. Olha aí, eu parece que vejo Jesus de novo aqui. O mundo é o mesmo, não mudou nada. A porta da salvação é estreita e da perdição é larga. Lembra o que ele falou no sermão inteiro? Vocês dão oferta, vocês vão para o templo, vocês sacerdotes, vocês jejuam, vocês isso, vocês oram, vocês dizimam, vocês ofertam, vocês fazem caridade, vocês julgam pela aparência. Ele ensinou tudo. Ele replicou tudo que eles aprenderam errado. E tudo aquilo que eles faziam era para o quê? Salvar a alma. Que nós chamamos de existir, vida eterna.
buscando a árvore da vida. Aí o que ele diz no final? A porta da salvação é estreita, mas da condenação é larga. Muito bem, Paulo Deiró, fica em paz. Não tem pena nenhuma. Só tem que pensar muito antes de escrever. Por isso que aluno tem que ficar quieto na aula. A porta da salvação é estreita. Para a perdição estão indo quase todos. Para a perdição estão indo, o original diz quase todos. Mas para a vida eterna, poucos caminham. Vocês têm ideia que isso ia contra tudo que os sacerdotes diziam? Os sacerdotes prometiam para eles que eles estavam salvos. Escreva aí. Os sacerdotes prometiam para eles que eles estavam salvos. Eles já estavam salvos. Revelare. Veremos em João 10 que ele é o Dalet, que ele é a quarta letra do alfabeto hebraico, pictograma porta. Quem está preparado para o grande finale? Sabe qual é a quarta letra do alfabeto hebraico? Eu já ensinei vocês. Assim como o grego delta, assim como o D de David, é essa letra aqui. A quarta letra do alfabeto hebraico é o Dalet. Escreva aí. Dalet. Quem está preparado para uma grande revelação? Sabe o que Jesus está falando ali? Os profetas. Deixa eu me preparar porque agora é um momento magnífico. Os profetas que vocês têm nesse livro aí, que vocês tanto se orgulham de possuí-lo, interpretá-lo, usá-lo para condenar as pessoas, a lei e os profetas em pergaminhos e pergaminhos, a Bíblia deles, apontavam para mim. Eles disseram que o Machia sairia de uma das 12 tribos. Escreva aí, 12 tribos. Tribo de Yahudá. Tribo de Judá. Por isso, judeus. Sabe como que é o tetragrama? As 4 luas, os 4 evangelhos, as 4 letras, que é o que estamos fazendo em 28 graus de evolução. Sabe como é? Da esquerda para a direita. Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome dele, do Criador, que lemos Yah, ou Yahuwah. Acontece que, sabe como é que se escreve em hebraico Yahudá, que é a tribo de Judá? Revelare. É exatamente o tetragrama Yod, Re, Vav. Aí adivinha? A quarta letra, Dalet. E aí termina com Re. Por que tem todo o tetragrama mais a letra Dalet entre Vav e Re? Por quê? Porque a letra Dalet, quarta letra do alfabeto hebraico, tem um pictograma que é porta. Escreva aí, Dalet é igual a porta. Sabe o que ele está dizendo? O nome do Criador que eles conheciam muito bem, o Hashem, o tetragrama que eles escreviam sempre e não ousavam pronunciar, vem na tribo de Judá e coloca um Dalet com o nome dele. Do nome dele surge um Dalet, uma porta. E é dessa porta que sai o Salvador da tribo de Yahudá.
Mas tem mais. Que coisa mais linda. Tem mais. Jesus está se apresentando como Messias das 12 tribos vindo de Yahudá. Revelare. Quando ele diz ser a porta estreita, ele está se apresentando como a própria Bíblia, o próprio templo, o próprio sábado, a própria lei, a própria porta, o próprio caminho. Ele se apresenta como o nome do Criador, o Criador em carne. Mais uma prova consubstancial contra a Trindade dos mesmos que adulteraram a Bíblia. E mais... Quem está preparado aí? Tem muito mais que isso. Sabe o que significa Yod? Lembra que tem a gematria, números e letras, e tem o pictograma? O Yod significa mão. Escreva aí, Yod é igual a mão. Lembra que eu revelei do Bereshit? Hoje eu vou revelar o próprio nome do Criador. Mas é mais do que isso. A segunda letra depois de Yod é Re. E Re significa marca, sinal. Escreva aí, marca, sinal. Furo, orifício. A terceira letra, que é Vav, significa prego, cravo. Aquilo que tem poder de furar. E depois de novo mais um furo, mais um Re, mais um sinal, mais uma marca. Você entende o que é marca? Sabe como é o nome do Criador? Yahu. Yah ou Yahu. É Yod, mão. Re, furo. Vav, prego. Re, furo. 2 furos, 2 marcas, 2 sinais, pregos nas suas mãos. E até hoje, os judeus que o mataram continuam obstinados, esperando o Messias. E até hoje, a religião não deixa eles enxergarem que o próprio nome de Hashem demonstra que eles, assim como Bereshit, matariam ele com sinais, marcas e furos nas suas mãos. Que coisa mais linda! Você acha que já foi tudo? Não. Tem muito mais. O nome da tribo Yahudá é o próprio nome do Criador mais a porta. Escreva aí, o nome do Criador mais a porta. E essa porta é estreita. Essa porta não é estreita por dogmas. Ela é estreita porque ela é a contramão. Quem lembra que eu ensinei e revelei? Cola aí o link que eu ensinei o que é caminho estreito. É porque você vai na contramão da multidão. Quem estreita o caminho não são as paredes, são as pessoas. Você está na contramão. Isto exige morte, martírio. Como muito bem lembrado num comentário pelo Fábio Viana, de Itapevi, São Paulo. Nosso sábio erudito Fábio, que escreveu: testemunhas no original significa mártir. Você quer ser testemunha? Você quer ser testemunha de Jesus? Quer ir por todo mundo? Ah, é. Quer morrer por ele? É. É isso que ele prometeu para eles. Deus não prometeu privilégio, Deus prometeu ser mártir, morrer por ele. A porta é estreita porque exige perseguição, sangue, morte, martírio, entrega. 2 bilhões de cristãos. Escreva aí. 2 bilhões de cristãos. Todos querem o Deus que eles aceitaram da provisão. O
pão nosso de cada dia. Mal sabem eles que para ser testemunha de Jesus tem que dar o seu corpo, a sua matéria, a sua vida, o seu ego, até a morte. Quer passar pela porta estreita? Aí sabe o que acontece com as denominações que não entendem nada? Me ajuda aí, Ana Jung, Tabernáculo, CCB, Assembleia, Deus e Amor, Adventista. Milhões e milhões de americanos, de ingleses. E eu não estou falando de batista, metodista agora, esses tira do lado. Eu estou falando de evangélico e não de protestante. Embora pareça ser a mesma coisa. Milhões e milhões que eles acham que a porta estreita são os costumes, dogmas e tradições da santidade. A porta estreita é Ele é o Dalet, é dar a vida por Ele, para Ele, é ir até a morte. Revelare. Olha para cá. Eu tô indo, eu vou até 23:30, não tem como. Não bastasse aprender que o nome do Criador, mais a quarta letra que é a porta estreita, Dalet, dá igual à tribo de Judá e é da tribo de Yahudá que sai Yeshua. Quem é esse daqui? É o Yah. O verbo Sofia, que veio em carne, corporificou, que é o que? Yahshua. Yahshua, Yahushua. Ou Yoshua. Sabe como é que se escreve o nome dele, que é o derivado do tetragrama? Quem sabe como é que se escreve o nome dele em hebraico? Tá preparado aí? Eu não posso ter pressa nesse momento. Esse momento é histórico. Assim como o tetragrama Yod, que significa mão, Re, que significa furo, sinal e marca, Shin, que significa, segura aí, e Ain, Shin, Re, Yod, mão furada ou com marca ou com sinal, Shin, Ain. Mas o que é Shin e Ain? Quais são os pictogramas de Shin e Ain? Revelare. O nome do Messias é Yod, mão, Re, furo, Vav, prego, Shin. Escreva aí, Shin, dente. Shin é igual a dente. Ficou faltando um Vav aqui. Dente. E o que é Ain? Escreva aí, é olho. Sabe o que o nome do Messias Yahshua está revelando? Que ele é a própria lei. O que eu disse para vocês quando eu abri essa septologia extraordinária? Que ele é a corporificação da Bíblia, da palavra, da lei, do verbo, da Sofia. Agora você vai entender o porquê que ele abriu esse ensino lá em Mateus 5, que nós já ensinamos ontem, dizendo: a lei diz olho por olho, dente por dente. Esse é o nome dele, Shin Ain, olho, olho, dente, dente. E o que é que ele está querendo revelar com isso? Que ele seria morto. Qual é a primeira letra? Olha para cá. Yod, mão, furada com marcas, através dos pregos do Vav.
Yod, Re, Vav, Shin, Ain. Mãos furadas por pregos que vieram, pregos, cravos que vieram através da lei, dos dentes e dos olhos. Quem é que ia matar ele? Quem lembra do meu grau? A Bíblia matou Jesus. Quem lembra? A Bíblia não é sagrada. E o pessoal dizendo herege, filho do diabo. Pois é, o próprio nome de Jesus em hebraico diz que ele seria crucificado por conta da lei. Ele seria crucificado pelo olho por olho e dente por dente. Ele seria crucificado com marcas em suas mãos por conta da letra. E é o que Paulo diz em 2 Coríntios 3, que a letra mata. Mataram Jesus. A letra mata. Morto pela lei, para que ele se apresente como a própria lei. Se você não está chorando, eu não sei mais o que dizer. Aleluia. Yod, Re, Vav, Shin, Ain. Agora você pode entender o que os sábios entenderam ao olhar para a cruz e ver o tetragrama e o significado do tetragrama diante deles. Escreva aí. Em 4.000 anos, desde o jardim, o homem nunca entendeu o seu nome. Escreva aí. Em 2.000 anos antes de Cristo, de Moisés até ele, Jesus, eles viam Yod, Re, Vav, Re. Mas por que? Marcas, sinais, furos. Até hoje, alguém se pergunta, desde que os pictogramas foram feitos do proto-hebraico, do aramaico, os pictogramas mudaram com o tempo, mas chegaram próximo, no mesmo entendimento, mesmo com a evolução da linguagem, da morfologia. Mas quando eles olharam para a cruz, eles entenderam, só os sábios, que eles estavam crucificando o próprio Criador. YHWH, Re, Yod, Re, Vav, Re. Agora imagine as pessoas fazendo assim e vendo sangue nas suas mãos. Eles o mataram, mas nós não chegamos ainda na morte dele. Nós estamos apenas no seu primeiro ensino histórico. Revelare. Jesus continua dizendo: você está preparado? No caminho largo estão os pregadores falsos.
Quando eu falo das datas do fim dos tempos, o pessoal falso profeta, eles aprenderam tudo. Profeta é profetuo, é parlar em italiano, é latim, é grego, é hebraico, são aqueles que anunciam, que falam, que enganam, usam o parlar para o mal ou para o bem. Ele disse no caminho largo. Aonde? Não é nele. Eles não estão na porta estreita no Dalat. É no caminho largo da religião que estão os pregadores falsos. Eles parecem ovelhas, mas são lobos. Revelare. Jesus chama eles aqui de locusta, gafanhoto. Sabe quem é o devorador? São eles. Olhe os devoradores aí. É assim que está no original. Ele está chamando eles de devorador. Eles são árvores do mal, que serão cortadas e lançadas no fogo no céu. No caminho largo todos me dizem: Senhor, Senhor. Mas só entrará no reino quem faz o bem. Eles achavam que por serem crentes e obedecerem à Bíblia, que os sacerdotes diziam para eles, vocês estão salvos. Agora vem Jesus e diz, a porta é Dalat. A porta vem da tribo de Judá. Eu sou essa. Mas ele ainda não falou diretamente. É só o seu primeiro ensino. Mais para frente ele vai dizer em João 10, eu sou a porta. Mas ele diz assim, ó. Os que estão no caminho largo dizem Senhor, Senhor. Quem são as pessoas que dizem Senhor, Senhor, se não são aquelas que usam o seu nome e a sua palavra? Quase todos, é assim que está no original. Quase todos do caminho largo. 400 sinagogas naqueles dias medirão no dia do juízo. Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios e curamos enfermos. Nós obedecemos a Bíblia. Mas eu lhes direi na cara. É assim que está no original. Não reconheço vocês. Saiam daqui, todos vocês que fazem o mal, usando meu nome. Quem me ouvir hoje e praticar o que ensino como verdade, é como uma casa sobre a rocha. Pode vir o crivo que vier, estará firme. Mas quem ouviu esse primeiro ensino hoje e ignorar a verdade, são pessoas que fizeram sua casa sobre areia, e quando vier o crivo, a grande tribulação, e quando vier o mal, cairão.
revelare. Ao terminar o ensino, a multidão se admirou, porque ensinava sem medo. Mesmo cercado por religiosos e políticos, soldados e autoridades, enfrentou toda a tradição e pregou absolutamente contra tudo o que eles tinham aprendido errado. E ele termina o texto dizendo assim, Mateus 7:29. Jesus Cristo pregou contra toda a tradição, contra tudo o que os escribas haviam ensinado. Jesus pregou contra tudo o que eles aprenderam nas sinagogas. Até amanhã, 3º capítulo. Boa noite. Há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$ 1.300 por mês. Dá uma olhada no meu contra-cheque aí. Hoje, eu consigo faturar mais de R$ 100 mil por mês, trabalhando em casa ou viajando pelo mundo, vendendo produtos de outras pessoas. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.